Esta rua é uma oportunidade para falarmos de futebol, que por esta zona tem uma página importante da sua história na Madeira. Hoje falamos de Artur de Sousa Pinga e não só. Esta é uma rua pequena, com uma distância que nem chega a 100 metros e liga a Avenida do Mar à Rua Dom Carlos I. Durante o dia, tem um grande movimento de trânsito, sobretudo transportes públicos. Foi construída na década de 1970, parcialmente sobre os terrenos do antigo Parque Infantil Dona Maria Nosolini. A atribuição do nome é uma homenagem ao futebol, porque a carreira de Pinga começou por aqui, no Marítimo, e levou-o ao Futebol Clube do Porto e à Seleção Nacional, onde foi o primeiro madeirense a ostentar a braçadeira de capitão e um dos maiores internacionais portugueses do seu tempo. Foi um jogador de muito gabarito, um grande internacional português e também o primeiro, como já disse, capitão da equipa nacional de Portugal. Ele era um avançado, sim, na altura é difícil dizer se ele seria um avançado na verdadeira acessão da palavra, isto tendo bem em conta os sucessivos passos que o futebol tem dado. Na altura havia um sistema de jogo, depois foi alterado, é constantemente alterado na altura. Mas o Pinga era um jogador que partiu do meio campo, fazia em qualquer flanco, de um lado ou do outro, e chegava lá à frente e fazia golos. Sobretudo, chegava lá à frente e fazia golos. Digamos que era um médio ofensivo, nos termos atual do nosso futebol, mas era um jogador que o futebol não teve segredos para o Pinga. Foi realmente um grande executante, um artista do futebol. E resultados não faltaram a este jogador, que venceu 5 campeonatos nacionais da primeira divisão, 1 campeonato de Portugal, 13 campeonatos do Porto e 3 campeonatos do Funchal. Ao longo da carreira, participou em 400 jogos e fez 394 golos. Apesar da fama e glória terem sido alcançadas ao serviço do Porto e da seleção, foi na Madeira que Artur de Sousa nasceu, a 30 de setembro de 1909, e foi pelo Marítimo que se estreou na Seleção Nacional a 30 de novembro de 1930. A exibição despertou a cobiça do Porto e a transferência deu-se, não sem grande polémica, que envolveu os dirigentes dos 2 clubes com acusações até de falsificação de documentos. Mas Pinga foi mesmo para o Porto e tornou-se um dos primeiros jogadores do futebol nacional a ser verdadeiramente idolatrado. Havia quem o considerasse o melhor jogador português. Dono de uma técnica invejável, chegou ao Clube Azul e Branco em dezembro de 1930 e por lá ficou, jogando sempre, até 1946. A despedida emocionada dos relevados foi a 7 de julho desse ano. Para muitos, Pinga foi o primeiro grande jogador do Futebol Clube do Porto. Na seleção foi um dos maiores jogadores do seu tempo e ajudou a dar muitas alegrias à equipa das Quinas. Somou 21 internacionalizações. Arrumadas as chuteiras, Pinga ficaria ligado ao futebol como treinador no Tirsense. Regressaria ao Porto como adjunto e mais tarde para ensinar aos mais novos, até à data da sua morte, a 12 de julho de 1963, com apenas 53 anos. O Porto ficou agradecido a Pinga e na cidade também há uma rua com o nome do jogador. Mas deixemos o futebol por uns momentos, porque há mais para explorar por aqui. A luz elétrica foi inaugurada na Madeira em 1897 e este edifício, a Casa da Luz, teve a função de abastecer o Funchal e outras zonas da Madeira durante muito tempo. O edifício e os equipamentos foram sofrendo alterações ao longo do século XX. Também a entidade responsável pela gestão da energia elétrica mudou algumas vezes na primeira metade do século.
Este museu, o Museu da Casa da Luz, está instalado no espaço outrora ocupado pela Central Térmica do Funchal, que foi inaugurada em 1897. Foi a primeira central térmica que estava a cargo de uma companhia inglesa, a Madeira Electric Lighting Company. Portanto, foi a empresa que na Madeira iniciou a implantação da energia elétrica. Inicialmente, a Câmara Municipal do Funchal teria dado outorga a concessão deste serviço a um engenheiro portuense, Eduardo Kopke, contudo o mesmo passou para esta companhia inglesa, que esteve até 1949 com a energia elétrica na região. Durante este período, entre 1897 e 1910, esta companhia alcançou alguns dos pressupostos que eram pedidos, contudo, houve alguns que não foram alcançados e pelo que a primeira Melk, foi substituída por outra companhia inglesa, que é a segunda Melk, a qual, sim, a partir de 1910, vai promover a difusão da energia elétrica no Funchal e fazendo com que, ao longo do tempo, as pessoas tivessem cada vez mais a possibilidade de ter nas suas casas energia elétrica. Em 1925, o prédio sofre novamente uma remodelação durante um largo período. Portanto, a energia era um sector estratégico para a região e, como tal, mais tarde foi enviada uma missão técnica à Madeira, em 1939, encabeçada pelo engenheiro Amaro da Costa, que veio fazer um estudo sobre a exploração da água ao longo das levadas. Desse estudo, resultou um plano para o aproveitamento dos recursos hídricos da Madeira para a produção de energia elétrica, que previa a construção de várias centrais. O atual edifício da Casa da Luz, além de continuar a ser central térmica, foi adaptado e reconstruído para ser a sede da Comissão Administrativa de Aproveitamentos Hidráulicos da Madeira. A obra foi encomendada ao conceituado arquiteto Chorão Ramalho, conhecido por um cariz moderno e uma arquitetura que dá atenção à funcionalidade e ao design. Após a desativação em 1989 da central térmica, o Conselho de Administração de então considerou que era um espaço condigno para acolher todo o espólio que refletia a história da eletricidade na Madeira. Decidiu-se então, em 1997, e no âmbito do centenário de um século de eletricidade na Madeira, criar aqui um museu de eletricidade, e foi a última remodelação que o edifício teve, criando-se aqui um complemento ao edifício existente do arquiteto Chorão Ramalho, projeto esse agora da autoria do arquiteto Francisco Caires. Falando agora do museu, este museu conta a história da eletricidade na Madeira. Exato, o museu conta a história da eletricidade da Madeira desde, conforme referi anteriormente, 1897 e todo o caminho que se levou até chegar à atualidade, os desafios que foram propostos a quem cá estava à frente da liderança desta empresa e que com a possibilidade da região, a partir de 1979, de ter o sector regional, o sector energético regional em seu poder, permitiu também alavancar um sector tão fundamental para a nossa economia, que é o sector energético. O museu conserva a maquinaria da antiga central térmica. É um lugar onde se aprende história de forma moderna e interativa. É também um espaço aberto à sociedade que acolhe exposições temporárias, conferências e muitos eventos da vida pública da Madeira. Mas voltemos à rua e ao futebol, que acaba por estar sempre presente nesta nossa viagem. A sede do Marítimo fica praticamente de frente para a rua Artur de Sousa Pinga, mas neste caso a morada já é a rua Dom Carlos I. Desde a sua fundação, em 1910, o Clube Sport Marítimo sempre teve a sua sede por aqui. E durante muitos anos também teve por aqui o campo de jogos. Por isso é conhecido como o Clube do Almirante Reis. O Marítimo formou-se sobre o lema dos maritimistas, por conta própria, treinava e jogava aqui no Almirante Reis, teve vários confrontos e
tem que estar ligado, e a primeira sede foi feita aqui, teve o seu colégio numa altura em que era obrigatório os atletas terem pelo menos a terceira classe, onde funcionava na Rua de Santa Maria, aqui ao lado. Foi aqui que nasceu o Marítimo, foi aqui que inclusive tem ali uma estátua do jogador marítimo, uma estátua em bronze. Portanto, digamos que o Marítimo hoje, as suas raízes foram aqui, está fora daqui, graças a Deus que está fora daqui. Esta loja que aqui vemos, e se quiserem verificar com os vossos próprios olhos, está um encanto. Lembram do que era esta zona e o que é agora. A antiga sede era ali em frente, ali onde estão aqueles machos da colã, e portanto o Marítimo tem muito a ver com este Almirante Reis. Além da sede do Marítimo, a Rua Dom Carlos I tem outros pontos de interesse. O casario arrumado, de frente para o mar, invoca a história. Parte dessa história pode ser aprendida numa visita ao Madeira Story Center. Tem uma exposição que dá uma visão panorâmica sobre a história e cultura da Madeira, desde a origem vulcânica até aos nossos dias. É uma boa forma de iniciar uma visita à Ilha da Madeira. Isto para os nossos turistas gostam e recomendam começar uma visita à ilha, ao arquipélago, com uma vinda ao Story Center, uma hora e meia de visita, fica com uma noção do que é que somos, o que é que nos aconteceu e como é que estamos aqui, porque é que somos esta ilha neste momento. Além disso, temos uma loja também muito elogiada, não só por turistas, mas também pelos residentes que gostam da nossa loja. Tentamos ter produtos que estejam de alguma forma ligados à Madeira e à história da Madeira, mas não só. Há o normal, os brindes, os presentes que se encontram normalmente em lojas de museus, mais engraçados, os brinquedos retro, uma boa seleção de livros sobre a região e também o café como apoio a todo este centro temático. A Rua Dom Carlos I nem sempre teve este nome. Até ao início do século XX, era conhecida por Rua dos Balcões e ficava entre as casas e a cortina da cidade, nome dado à muralha de proteção que existia no Funchal. Ao mesmo tempo que a rua era construída, entre 1898 e 1901, foi aberto o campo de Dom Carlos, sobre os terrenos do antigo Forte de São Pedro e com a demolição de parte da cortina da cidade e mais alguns terrenos contíguos. A rua e o campo ostentavam nos primeiros anos o nome do único rei português que visitou a Madeira, entre 22 e 25 de junho de 1901. Com a implantação da República, criou-se um facto curioso. Enquanto que a rua manteve o nome de Dom Carlos I, o campo deixou de ter o nome do penúltimo rei de Portugal e passou a chamar-se Campo Almirante Reis, em homenagem ao principal chefe militar do golpe que levou ao estabelecimento do regime republicano em Portugal a 5 de outubro de 1910. Na planta do Funchal de 1910, o campo de terra batida está bem visível. A sua primeira função, além de abrir um espaço público nesta área, era servir para treinos militares. Mas também foi, durante muito tempo, um campo de futebol de muitas emoções. Nas memórias do maritimista José Manuel Silva, estão os jogos a que assistiu e aqueles em que participaram equipas que treinou, das camadas mais jovens. Os dias de jogo eram dias de festa. Há coisas que não me esquecem na vida. Eu costumava dizer que o Almirante Reis tinha um terceiro anel, uma bancada e um lugar para os peões. O terceiro anel era nas carrocerias dos carros de carga, que ali tinha uma estação ali, cobravam, não me lembro quanto, mas uma bacatela, íamos para cima dos autocarros, aquela gente ali, bares, o Campelito e outros, mandaram fazer uns banquinhos em madeira para quem os quisesse alugar e, portanto, ficavam sentados. E o peão era aqueles que ficavam logo atrás, de pé, fazia-se 3 camadas. Aquilo foi eram jogos memoráveis. Enchia de gente, meu Deus do céu. Por todo o lado onde era sítio, aquilo abarrotava de gente e nasceram tantos. Depois do célebre triunfo do Marítimo, que foi campeão de Portugal em 1925-26, na época 25-26, muitos jogadores nasceram, porque havia ali um torneio infantil formado às vezes um torneio com milhentas equipas de jovens, de onde saíram também grandes jogadores para
clubes continentais. As memórias do campo Almirante Reis são partilhadas pelo fotógrafo João Pestana, cujo objetivo captou detalhadamente esta zona nas décadas de 1960 e 70. Na altura, o piso era de terra batida e o mar batia na praia de Calhaus Rolados, ali ao lado. O que é que se lembra de ter fotografado aqui noutras alturas? Ora, isto era um campo que era precisamente só terra e árvores, que alagava muito no inverno. Tenho até fotografias que documentam muito bem isso, e que era utilizado para o futebol e para esta gente aqui, que era, digamos, uma zona de estar. Nada destas barracões tem para aqui, nem nada destes movimentos que estamos aqui a ver, até cruzamento esta zona de cafés, nada disso existia. Daqui jogava-se futebol, lembra-se de ver futebol? Sim, jogava futebol aqui, campo em terra, e não havia assim. Nada especial, era esta gente que precisava disto e via disto. Depois havia aqui, imagino que era a praia, não era? Não havia... Vinham onde eles varavam os barcos, de resto eu tenho fotografias num livro que eu tenho sobre esta zona, eles varavam os barcos quando traziam peixe para o mercado, e sempre sob a vigilância, que eu me lembro, eu tenho uma foto com isso, que era de um guarda fiscal ao desembarcar o peixe, era sempre vigiado, digamos, por um guarda fiscal para ver se outra coisa vinha envolvida com o peixe. Estamos aqui a falar dos anos 60, 70, mais coisa. Pois. E havia também aqui um jardim de infância, uma creche? Ali daquela zona ali, onde hoje está mais ou menos, era o colégio e creche. Eu lembro que tenho até umas fotografias ali que o comandante Camacho de Freitas, que é o governador da Madeira, nessa altura, uma visita que ele fez aqui, esse parque infantil. Que ele não é precisamente disso. E de resto, a memória mais forte que o João Pestana tem desta zona era uma zona popular, era uma coisa... Quer dizer, isto era, digamos, o quintal desta gente toda. Pois, nada destas esplanadas que se vê aqui, restaurantes, nada disso existia. Começou a aparecer na Rua de Santa Maria, sei, os lugares onde comes e bebes, tudo isso, mas isto foi aparecendo muito mais tarde. As fotos de João Pestana foram tiradas na altura em que, enquanto topógrafo da Câmara do Funchal, trabalhou com o arquiteto José Rafael Botelho, responsável nos anos de 1960 pela elaboração do Plano Diretor Municipal do Funchal. O trabalho fotográfico resultou na obra Vivências, lançada em 1997, com cenas do cotidiano da Zona Velha. De uma maneira ou de outra, esta sempre foi uma área de lazer. Mas da presença do futebol, por aqui, só resta a memória. O campo teve várias encarnações. Deixou de servir para a prática do futebol e foi asfaltado para se tornar em parque de estacionamento. No Natal e fim de ano, também se transformava em parque de diversões com atrações que faziam as delícias de gerações de madeirenses. Hoje este jardim é um espaço de tranquilidade no bulício da cidade. Se voltasse a pegar na máquina, João Pestana voltava a ter muito para fotografar.